Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em mais um episódio do Diálogos com Dani, versão podcast. Eu estou muito feliz. Minha convidada é muitíssimo especial. A pedidos, ela está de volta. Laura Zamboto. Laura, uma querida. Laura, psicóloga, terapeuta, proprietária da Casa das Rosas, em Jundiaí. Também uma ex-aluna no meu coração, aqui comigo. Uma grande mulher, uma grande profissional. E a pedidos, ela está de volta para a gente conseguir conversar mais sobre autoconhecimento, sobre jornada, sobre sincronicidade, enfim, a Laura vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Tudo bom, Laura? Tudo ótimo, melhor agora, Dani. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e por estar aqui. Para mim é uma grande honra, eu agradeço de coração o convite. Laura, a gente estava falando sobre algumas questões. Na nossa última conversa aconteceu de tudo. Até o pessoal falou: traz ela de volta, porque se até no escuro ela conseguiu seguir com a conversa, eu quero ouvir mais ela. Então, o pessoal que pediu a Laura está de volta. Laura, a gente já conversou muito hoje, né? Você estava mais cedo no Aurora comigo. E a gente falou algumas coisas, mas eu queria te ouvir aqui, até para que todos possam ouvir também. Nós falávamos muito sobre que a gente não tem controle de tudo que acontece à nossa volta ou à nossa vida, que tudo pode mudar, e o papel da sincronicidade nisso tudo. É, tem aquela célebre frase que diz que a vida é uma caixinha de surpresas, né, Dani? É. Então, em muitos momentos da vida, quando a gente acha que a vida está seguindo um rumo, ela vem lá e pá, né, nos mostra que não necessariamente esse é o rumo certo. Nós temos uma falsa ideia de controle, Uhum. né, de que a gente controla alguma coisa. O máximo que nós podemos aprender a controlar a nossa vida são nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas reações acerca daquilo que acontece. Agora, controlar o outro, controlar o comportamento alheio, o que o outro pensa, o que o outro faz, é por ilusão. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim: eu vou me casar com fulano porque depois que eu casar, ele vai mudar. Uhum. Eu vou falar É, já é. desde já, amada. Não entra nessa, né? Porque a gente, para mudar, a gente tem que ter uma motivação muito grande para isso. Uhum. E a motivação, ela é pessoal. Ela não vai vir acerca do outro. Então, achar que a gente tem o controle do que o outro pensa ou o outro vai fazer, já é uma ilusão enorme, né? Fora as nossas coisas, né? Que nem a gente brincou de manhã, a gente não controla nem o ar que a gente respira. Exato. Porque eu não tenho que ficar falando meu pulmão, respira, não. É um movimento automático do meu organismo, Uhum. né? A hora que eu estava vindo para Campinas, se tivesse me dado um piriri, eu não tenho como controlar o meu esfíncter e falar assim, segura, Segura, é. né? Então, o controle, nem no nosso corpo nós temos. O que nós podemos fazer são atividades, como, por exemplo, uma meditação, um mindfulness, para melhorar a qualidade da nossa respiração, né? Melhorar os nossos aspectos de consciência. Mas achar que a gente controla alguma coisa é entrar em estado de sofrimento. Hum. Vamos falar mais sobre estado de sofrimento. Vamos lá. Porque, assim, a gente até falava, não só hoje, a gente conversa bastante, troca muita ideia, nós temos muita sinergia uma com a outra, e é o que você disse, né? Nós precisamos buscar o nosso autoconhecimento para que a gente possa ter o nosso autocontrole em termos de emoções, sentimentos e sensações. Isso. O outro não conseguimos controlar, né? A gente controla as nossas reações perante os outros. Não dá para controlar o outro, né? Por que que muitas pessoas hoje se encontram em estado de sofrimento, Laura? E aí, no sentido de querer controlar situações, querer controlar outras pessoas, é, por que que muitas pessoas precisam desse autocontrole para se sentir Seguro. seguro? Para se sentir seguro. Porque essa sensação de controle traz como consequência uma sensação de segurança. Então é como se assim, se tudo tiver no meu exato controle, eu estou seguro na minha vida. Tá, Só que para isso, as coisas têm que ser exatamente como eu quero, do jeito que eu enxergo as coisas, tá. né? E a gente sabe que infelizmente, né, a maioria, a grande esmagadora parte da população em geral
não busca autoconhecimento, não sabe quem ela é. Porque às vezes a pessoa fala, mas essa palavra autoconhecimento, tá? É uma palavra batida. Pode até ser, mas isso precisaria fazer parte, né, de uma rotina. Isso teria que ser ensinado já na época de escola para as crianças. Trabalhar as emoções, trabalhar os pensamentos, trabalhar os próprios sentimentos. A gente cresce, às vezes a gente não sabe nomear aquilo que a gente sente, né? Então, uma vez que a pessoa acha que ela tem controle, ela acha que ela está segura. Mas isso também é uma ilusão. Porque qualquer coisa que sai fora desse suposto controle, a pessoa surta. Isso. Né? Então, a pessoa ela entra num estado assim de ansiedade, né? Crises. Hoje, né, eu atendo muito casos de ansiedade, muitas pessoas em crises fortes de ansiedade, de pânico e tudo mais. Então, assim, quanto mais você vai indo profundo, mais você percebe que por trás tem essa falsa sensação de que, assim, se eu estiver no controle da situação, né, eu tenho o domínio e daí eu não sofro. Só que na realidade isso vira um looping e a pessoa não percebe que ela está presa nesse looping, né? E vai acarretando e agravando cada vez mais essa situação dela, né? Porque se uma coisa sai levemente do lugar, já é motivo, né, para aquilo virar um caos na vida dela. E é engraçado que eu vou pegar um gancho, que foi que você me falou mais cedo hoje, e eu achei interessante, porque eu falei, puxa, tem muita gente assim, né? Você falou assim, Dani, eu tô percebendo muitas pessoas, dependendo de. Me lembra até como você disse, dependendo de opiniões, por exemplo, de líderes religiosos, né? Opiniões de pastor, de um padre, de um líder espiritual, seja ele qual for, para tomar decisão na vida. A pessoa não faz nada se ela não se consultar com esse indivíduo, por exemplo. Vamos colocar dessa forma, né? Sim. Tudo meio que pautado nessa segurança ou nessa diretriz. E aí, porque se algo der errado, de novo eu vou consultar ele, porque ele vai me dizer o que fazer. Mas será que é isso? Para mim isso é muito pouco, Dani. É muito mais fácil eu terceirizar a responsabilidade de uma decisão do que eu assumir a minha responsabilidade perante aquilo que eu vou escolher para minha vida. Então, se eu preciso de um guru, é Isso, guru, sinal. exato, isso, o nome é isso, guru. Então, se eu preciso de um guru, líder religioso, né, alguém que eu consulte, é a mesma coisa de um tarô. Eu amo tarô. Eu acho Certo. uma ferramenta fantástica para uma consulta. Tá, Né? Eu vou lá, eu vou entender o que o inconsciente está me mostrando. tá bom, E a partir daquilo eu vou decidir o que eu faço. certo. Né? É como se fosse ferramentas. Exatamente. Tá. Né? Não que seja errado a gente consultar um guru, um líder Sim, religioso e tal, sim. mas a decisão ela tem que ser sempre assim, nossa. Porque a nossa decisão ela tem que partir daqui. A nossa bússola, ela é interna, ela não é externa. Né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou, os caminhos que eu quero seguir na minha vida, mais conectada com a minha essência e a minha jornada. Eu posso seguir mais leve. Só que assim, se eu não estou me conhecendo e se eu só quero ficar pro externo, aí eu vou depender dos outros para que os outros me digam o que fazer. E aí eu sou mais passível de controle externo. E aí também eu posso dizer, tá me vindo aqui, eu posso dizer que se eu ficar mais dependente dessas opiniões terceiras, por exemplo, né? Eu sou dependente delas, eu posso facilmente ser levada a situações A, B, C, D e facilmente ser suscetível a relacionamentos abusivos. Com Seja, certeza. né, relacionamentos amorosos, profissionais, o que quer que seja. Exatamente. E é muito doido, Dani, porque esse ano, aliás, né? Esse ano a gente teve uma mudança astrológica muito forte, que foi, se não me engano, a entrada de Saturno em Peixes. Então, nós estamos falando de começar a olhar para a espiritualidade de uma forma diferente, séria, Diga. tá? De uns tempos para cá, a gente vê alguns gurus caindo. Sim, verdade. Grandes nomes. Grandes nomes, né? sim. E a tendência é ser disso para muito mais Tá. daqui para frente. Né? Tá na hora de romper justamente esse padrão. Assim, por que essas pessoas alcançaram o status que alcançaram? Porque a grande maioria das pessoas deram a essas pessoas um poder.
Verdade. né? E ganhando esse poder, elas continuaram e sustentaram todo o trabalho. Então, à medida em que alguns gurus vão começando a ter essa máscara caindo, Uhum. né? Outros irão em muito breve cair também. Porque a área terapêutica, ela teve um crescimento. Nesse período de pandemia, né? Cursos online e tudo mais, ela teve um boom enorme, principalmente. Verdade. Então, por exemplo, cada pessoa, agora sim, virou festa, Do caqui. né? É, Exato, sendo assim, né? Educada é uma é, festa do do caqui. caqui mesmo. É, Então, a pessoa fala o que quer, faz o que quer e usa esses conhecimentos da forma que bem entende, mas não necessariamente ela tem embasamento para isso. Então, nós temos tantos gurus agora que eu quero ver até que ponto eles vão conseguir sustentar o que eles pregam, de o que eles repente. pregam. Exatamente, porque pregar é fácil. Fazer Ser coerente com o que você prega já são outros 500. exatamente. E essa é verdade, Laura, porque você vê assim, né? Não sei. Eu conheço algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento, de falar, falar, falar. Aí você conhece a pessoa, você fala, peraí, o Lé não tá com cré, Uhum. né? Mas não era, né? Não é bem isso. Não existe essa coerência do comportamento e atitude. Sim. É no sentido de que as ações confirmem as palavras, Exato. né? Exato. A coerência, ela é uma via de mão única, né? Então, aquilo Sim, que eu sinto, que eu penso, que eu falo e que eu me comporto, eles precisam ter uma sincronicidade, uma sinergia única, com alinhamento. num alinhamento, essa palavra. Né? Não adianta eu pensar numa coisa, sentir outra, falar outra e ainda fazer uma quarta. Porque também eu saio da minha coerência. E isso, em primeiro lugar, vai fazer mal para mim, Uhum. Sim, né? Você tem filhos. Como é que seus filhos aprendem? Pelo exemplo que você dá ou pelo que você fala? pelo exemplo. Exato. E isso é aí que a gente vê a questão da coerência falha hoje em nós. Não estou me falando que eu sou exemplo de Não, coerência na entendi. vida, Sim, sim. mas é uma das minhas grandes buscas. Ser coerente Ser com aquilo. coerente. Ser coerente. Me trabalhar a ponto dessa coerência. Até porque hoje eu estou à frente de um trabalho terapêutico com muitas pessoas. Uhum. Né? Então também assim, não adianta eu por trás, né? Eu na frente deles falar uma coisa e por trás ser uma pessoa totalmente diferente, que inclusive eu vou perder o meu crédito em relação àquilo que eu falo, né? É uma coisa que não faz sentido. Exatamente. E você está falando aí, eu acho interessante isso, porque a coerência não quer dizer que nós não podemos mudar de opinião, Isso. né? Porque Isso. outro dia uma pessoa falou, ah, mas você mudou de opinião? Mudei. Uhum. Mudei. O que eu penso hoje, 2023, não é a mesma coisa que eu penso de 2019. Que bom. Que bom, exatamente, que bom, né? Ué, não posso mudar? Uhum. O meu referencial mudou, mas eu continuo tendo coerência naquilo que eu acredito, naquilo que eu realizo e naquilo que eu falo. Isso. Mas eu mudei de opinião. Consequentemente, meu comportamento mudou. Aí a pessoa diz para mim, ah, verdade, mudou. Então tá. Então não é que eu não sou coerente, eu mudei de opinião. E a gente pode mudar de opinião, né, Laura? Com certeza. E nós devemos mudar. Né? De coisa antiga vive o museu, Vive o museu. não nós. Né? Nós estamos evoluindo a todo tempo. E com essas mudanças e com essa evolução, vem mudanças de opinião. Porque em 2019 você tinha um conhecimento, em Sim, 2023 você tem outro, tem outro. né? Muito me dói quem sofre da famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Então a pessoa ela vem, né? Ela fala assim: "Eu não vou mudar, eu não quero mudar. Eu nasci assim, eu sou assim". Eu falo, tá bom, É o direito. é todo o seu direito. Sim, sim. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que é próxima Hum, e ela perdeu um ente muito, muito próximo, sim. querido, e ela estava tomando um antidepressivo, né? Até para conseguir lidar, ela já vem tomando há um tempo e para lidar também com essa perda. Ela falou: "Ah, eu tomei um antidepressivo que foi para eu ficar pelo menos, né, Mais estável. mais estável ou mais anestesiado". É. Enfim. E ela falou assim:
E sabe como é, né, Laura? Eu vou tomar pro resto da minha vida. Hum. Daí eu falei assim, sim, é. Se você se sentenciou a isso, não sou eu que vou mudar a pessoa. Falei, eu entendo, eu compreendo, né? Até por ter uma idade mais avançada, né? Algumas limitações de conhecimento, eu respeito totalmente. Mas veja que ela se sentenciou a tomar esse remédio O resto da o vida. resto da vida. Porque se ela para, ela já me falou, se eu parar, eu não dou conta de lidar com as coisas que vêm. E tá tudo atrelado a uma medicação, Exato. A salvação. a salvação. A salvação. É engraçado. E aí a gente vai voltar sobre a questão da terceirização de responsabilidade que você estava falando, né? Isso a gente vê muito hoje, aqui a gente não está julgando, é uma Sim, constatação, sim, né? sim. Que você coloca o peso de uma responsabilidade numa medicação, numa pessoa. Então, você precisa me fazer feliz, ou Isso. você precisa me dar alguma coisa em troca porque eu fiz o A, o B, o C, o D por você. Você fez, tá? Mas espera aí. Então, também você fez por conta de um ego? Porque eu posso, na verdade, eu não tenho que fazer as coisas para as outras pessoas esperando o reconhecimento. Uhum. Eu faço o que eu quero, ponto, acabou. Exato. Agora, se eu tiver que fazer alguma coisa esperando o reconhecimento das outras pessoas, então já não é de bom grado, vamos chamar assim, aberto. Sim. Penso muito isso. Sim. Às vezes não é nem coerente com o que ela quer. Às vezes ela tá fazendo aquilo só para agradar o outro e não necessariamente porque ela gostaria de ter feito. Exatamente. Para receber louros. É isso. Exatamente, Dani. Então a gente tá vendo muito isso, né? Uma necessidade de reconhecimento absurda, absurda. Eu não tô falando, claro que o reconhecimento é importante, sim. Não quero que as pessoas Sim, confundam sim. as coisas, Sim. sim. Né? Mas você está fazendo, como você disse, com coerência, seguindo os seus valores, né? A sua ética, a sua conduta. Você está fazendo o que você quer. Agora, se você vai fazer dependendo da aprovação dos outros, então desculpa. É o seu ego que está fazendo, não é você. E assim, e até que ponto vale a pena, né? Porque hoje, com as mídias, né, com as redes sociais, a gente percebe o quanto as pessoas estão fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso no sentido mais Amplo. amplo e literal Literal. do termo, Sim. né? Para ser visto, para ser reconhecido. Quer aquilo faça bem para ele ou não. E por que, Laura, tanta. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Assim, a gente pode ir para vários caminhos, Dani, Tá. né? Se a gente pegar, muitas vezes a pessoa ou ela pode não ter tido muito dessa visão dentro de casa, não ter sido Tá. reconhecida, não ter sido uma criança de fato vista, Uhum. e ela espera que o mundo externo faça isso por ela, Tá. porque isso é um movimento muito comum, Certo. né? Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa que tem problema com o pai, né, buscar isso num chefe, numa figura de autoridade, Um um reconhecimento. Tá. reconhecimento, né? Então, ou ter problemas da própria relação, né? E acabar jogando nessas figuras, né? Então, muitas vezes a pessoa pode não ter tido, né, aquilo que gostaria, aquilo que sente que os pais às vezes devem, Uhum. né? E joga isso para o mundo. Então, assim, como eu nunca fui reconhecido, aqui as pessoas estão me vendo, então eu quero manter isso a próprio custo. E a gente tem que lembrar uma coisa, Dani, também tem um outro aspecto forte. Hum. Nós somos movidos a prazer. O princípio do prazer, ele é muito forte no ser humano, né? Então, assim, eu faço aquilo que me dá prazer. Isso é muito mais fácil, isso é instintivo, Verdade. né? Você vê um cachorrinho, um gato, né? Eu que tenho 2 gatinhos terapeutas. Então, eles vêm pedindo carinho, se eu faço carinho, eles ficam comigo. Se eu os tratasse de uma forma arredia, eles não ficariam, né? E nesse sentido, nós também somos assim. A gente se aproxima muito mais de quem faz bem para nós. Sim. Ou que nos traz algo que eu sinto que para mim seja positivo, Certo. mesmo fora não sendo, Tá. tá? Tá. Mas como consequência, eu tenho um prazer, né? Então a gente busca as coisas por prazer. E isso é muito forte no ser humano, né? Aquilo que eu como, aquilo que eu faço,
né? Então, existe essa busca pelo prazer. E hoje, se a gente pegar as mídias, as redes sociais, o prazer, ele é imediato. Exatamente, imediatismo, é isso aí, En- isso aí. Então, tudo isso colabora com todo esse movimento, né? Então, toda hora eu recebo elogio, toda hora eu vou recebendo. E é muito mais fácil ser legal para fora do que eu ser lá dentro de casa, né? Uhum. Né? Então, perante a galera, né, mostra-se uma coisa, e a hora que eu tô dentro de casa ou lidando com alguma outra questão, eu não sou bem aquela pessoa que estava lá perante as mídias me mostrando de tal forma, né? Então, isso também é uma coisa que leva muito as pessoas para esses tipos de comportamento. E aí, isso é incoerência, que nós falamos agora há pouco, Exato. né? Voltamos pro tema. Voltamos para a incoerência. Exato. Fala uma coisa que me deixou muito instigada, queria que você falasse mais. Eu não mais cedo, eu não falei para você prolongar propositalmente, porque eu queria que você falasse aqui. Você me falou assim, eu não sei que a gente estava conversando sobre essa questão de olhar para dentro, do autoconhecimento, que está muito difícil, as pessoas estão realmente, de certa forma, mais arredias, não querendo olhar. E você disse, Dani, isso é algo que vem vindo e está programado. Eu não vou aguentar, você vai ter que falar sobre isso. Eu não te provoquei mais cedo porque eu queria que você colocasse aqui. Vamos lá. O que que é isso, Laura, que está tudo programado? Segundo você e segundo, obviamente, os seus estudos aí. Sim. Teve um tempo em que eu tive a oportunidade de estudar um pouco de cabala, Tá bom. tá? Mas não essa cabala alternativa, essa cabala deturpada, de astrologia, de lá, 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 Sim, não. a cabala, A cabala. originalmente. Exato. Tá. Né? Adoraria até retornar, mas agora tivemos outra mudança de rota, né? Sim, sim. Pois bem, existe um programa por trás de tudo isso. Né? Existe uma tendência às coisas irem acontecendo. Certo. Né? Porque, assim, qual que é um dos grandes objetivos? É justamente aquela fala de Jesus Cristo. Amai a vós, amai ao outro como a si mesmo, Sim. tá? Para nós é fácil amar o outro? Não. Ah, mas eu amo minha mãe. Mas a sua mãe. Aí que tá. Então, amar o próximo não é necessariamente amar aqueles que Te estão rodeia, né? próximos comigo, que Sim. fazem o que eu quero, né? Que estão no meu dia a dia. Que eu Isso é tenho essa. fácil. Que eu tenho, na verdade, uma ligação, né? Exatamente. Mais intensa ali. Exato. Então, essas pessoas em geral é muito mais fácil a gente amar, Sim. né? Agora, e aquele que tem um partido diferente que o meu? E aquele que é do time oposto ao que eu torço? Que tem uma opinião diferente E da aquele que minha. tem. Exatamente. Né? E aquele que pensa diferente. Né? Então, quando a gente vai aprofundando esse tema, a gente percebe o quanto as relações humanas servem para a gente evoluir. Uhum. A gente só evolui através das relações. Não adianta. Qual que é a missão do ser humano na Terra? Ajudar o outro. Ah, mas é ajudar. A gente veio aqui para ajudar as pessoas, um ajudar o outro, né? Você tem um conhecimento em qual você ajuda as pessoas. Eu tenho um conhecimento, a equipe aqui tem um conhecimento, Exato. né? E assim, e esse conhecimento é o que vai movendo. E assim a gente vai triangulando as coisas para que todos se beneficiem. É como se fosse um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Desde que as pessoas estejam fazendo aquilo que vieram para fazer, né? Ah, gostei disso aí. Ah, Porque, na realidade, Dani, a gente precisa que as pessoas façam aquilo que elas vieram para fazer. que é, nós estamos falando sobre propósito. Propósito. A gente precisa. E aí nós partimos do pressuposto, segundo a Cabala, originalmente concebida, de que todos nós temos um propósito. Isso. Dentro dos estudos, Ah. né, o que ficou muito claro? Que existe uma programação. Tá. Nós vamos chegar aos extremos muito mais fortes Do que já estamos. do que nós já estamos. Hoje nós estamos com uma guerra vigente Exato. por extremismo. Exatamente. Né? Duas guerras. Exatamente. Duas guerras. Duas guerras por extremismo. Exatamente Sim. isso. E ainda parece que não é suficiente. Sim. Então, as pessoas ainda, nós seres humanos, ainda vamos chegar a picos grandes de individualismos, de individualidade, de egoísmo, né? Escolha a palavra que você preferir, para que de fato o momento a gente fale assim, cara, tá tudo errado. Não dá mais. Não dá mais. Então a gente vai ter que buscar uma outra forma. Eu não sei se você já leu
O livro... Nossa, ele tá na minha cabeça. O livro verdinho. Ai, gente. Das Leis Universais, de Hermes Trismegisto. Não, esse eu não li. Eu vou... o Caibalion. Não, esse eu não li. Ele fala de 7 leis universais. Tá. Em uma delas, o que ele fala? Que os opostos, eles se tocam. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma linha na minha mão. Tá. Se eu juntar os opostos, eu formo um círculo nessa linha. E vai ter um momento em que isso vai acontecer. Quando Entendi. isso Tá. acontecer, de fato a gente vai poder se olhar. Só que, por enquanto, a gente precisa fortalecer os dois lados. Por enquanto, está programado para que os dois lados Se fortaleçam. se fortaleçam. Né? Mas se fortaleçam não no sentido positivo. Sim, sim. Né? Você pode ver que hoje o mundo ele está numa dualidade absurda. Por que é difícil encontrar o caminho do meio, que o pessoal tanto fala? Porque a gente não consegue pensar aí, a gente pensa ou. Né? Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Ou eu sou Palmeiras ou eu sou Corinthians. Ou eu sou... Então, tudo na vida vai levando a gente Para 2 caminhos. para 2 caminhos. Né? E, em geral, rivalizando todo esse movimento. Mas peraí. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Pergunte. Tá. Entendi. Uhum. Tá claro para mim. Aí a gente tem esses 2 caminhos aí. Tá, e o pessoal que não pensa nenhum dos 2 caminhos vai com quem tá pensando a grande maioria, que é a malada que eu falei para você. Tá muito assim hoje. Sim. Ah, não quero me esforçar muito, então tá todo mundo falando de A, B, C, D, então vamos com A, B, C, D. Mas não é muito bem isso que eu queria, mas vamos pro A, B, C, D. Tá todo mundo indo, eu vou. Acaba fazendo uma escolha também, Dani. Não fazer uma escolha é fazer uma escolha. Sim. Não escolher nada também é fazer. Exatamente. Né? Então, a pessoa acaba seguindo esse mesmo caminho. Ela tá indo para algum dos lados. É programado que a gente vá para algum dos lados, que a gente defenda alguma das ideias. Desde que essa ideia esteja alinhada com o meu propósito. Então, Ou- não mas necess- quantas pessoas conseguem perceber que, de fato, as ideias que elas estão seguindo estão ou não aliadas com os próprios propósitos? Vixe, Maria. Aí que tá. Esse que é o problema. Você foi por muito tempo professora. Sim. Quantos alunos você viu lá dentro se formando que não queriam nem estar fazendo esse curso, muito menos indo para a área de trabalho que ela estava indo? Grande maioria. Então, Dani. A grande maioria. Então, Mesmo hoje, se você for ver, muita gente que passou por mim em termos de trabalho, você fala assim, gente, não tinha nada a ver. Nada a ver no sentido assim, a pessoa estava ali trabalhando, mas não era isso que ela queria. Mas estava ali por alguma, perdão, por alguma opção, uhum. Ou por alguma ou necessidade. por alguma necessidade, Sim. Ou por falta de autoconhecimento ou por mesmo. falta de... Exatamente, é isso que eu ia falar para você, por falta de autoconhecimento. Sim. E por que geralmente, quando a pessoa vai ficando mais velha, vão vindo as crises existenciais? Aí eu ia te perguntar isso agora, Laura. Eu ia te perguntar isso agora, Laura. A pessoa não tá no propósito dela. A pessoa tá fazendo aquilo porque às vezes não tá fazendo uma medicina porque o pai falou, porque a família inteira é de médicos. Quantos casos a gente não vê? Inúmeros. Né? Então, assim, a pessoa não tá fazendo aquilo que ela tem que fazer. Ela não tá satisfeita, ela não tá feliz. E a gente precisa das pessoas fazendo as coisas. Eu preciso. Se você não estivesse fazendo isso, Dani, quantos profissionais, né, estavam deixando de ter uma voz, né, de ser conhecida por outras pessoas? Sabe? Tudo que a gente faz impacta no outro. Eu acredito muito nisso. Né? Nós não somos uma ilha, a gente não vive isolado, a gente não vive sozinho. Né? Tudo aquilo que a gente faz tem interferência. Né? O que a gente sente, você pode ver, tem às vezes você não tá no dia bom, outra pessoa chega perto de você, não se sente bem. Mesmo você não tendo falado nada. Exatamente. Né? Ou A o sua oposto. energia fala por si só. Exato, às vezes a gente chega perto de alguém e fica assim meio... Incomodado. Exatamente. Então a gente tem que ter responsabilidade, inclusive, com aquilo que a gente vibra. É com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Tudo isso impacta. Porque pode impactar positivamente, mas também negativamente. Exatamente. Exato. Luz e sombra andam juntos o tempo todo.
Em tudo. Fale mais sobre. Por exemplo, a gente tem hoje a internet. Sim. A internet permite coisas absurdas. Então, a gente está gravando esse programa, Uhum. né? Então, pessoas do mundo inteiro podem assistir. Brasileiros, né? Aonde quer que ele esteja, ele pode E assistir. quando quiser. E quando quiser. Né? O que a gente coloca fica gravado assim, vamos dizer que para uma eternidade. Exatamente. Né? Então, o acesso às informações, né? O último curso que eu dei de constelação familiar de formação, tinha pessoas dos Estados Unidos, tinha gente, acho que era da Nova Zelândia, né? Então, foi uma possibilidade absurda para as pessoas terem acesso, né, a esse conhecimento, por exemplo. Por outro lado, a gente tem todo um mau uso da internet. Nós temos pedofilia, né? Exatamente. Nós temos lá a dark web, nós temos, assim, muita coisa. Então, você fala assim, então, assim, o uso da internet, os meios de comunicação, assim, são ruins? Depende da forma que você utiliza. Depende, exatamente. Depende de qual tendência você vai seguir. Como eu falo, luz e sombra andam lado a lado. Nós somos compostos de luz e de sombra. Não somos seres bonitinhos o tempo todo. Nós também temos, né, muita coisa que quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai se curando, mais a gente vai se trabalhando. Até acredito que quando nós conhecemos as nossas sombras, aí é que a luz pode vir a brilhar, caso contrário, não. Exatamente. Exato. E também assim, né, Laura? Nós reconhecermos as nossas sombras é difícil, porque você tem que acessar um lugar seu, um íntimo, que às vezes dá medo, é feio, no sentido literal mesmo da palavra, Sim, sabe? E você tem que desprender daquilo como se fosse tirando entulho, Isso. fazer uma faxina interna de tirar Isso. entulho. Às vezes você vai ver muita sujeira ali, mas tem que limpar, tem que tirar. Isso não é fácil. Isso dói, Dani. Isso dói. Porque, assim, é muito fácil eu falar assim, então, tá vendo fulano ali? São puta invejosos. Nossa senhora, eles têm inveja de tudo. Eu não posso conseguir nada. Que a pessoa morre de inveja. Agora, se eu estou percebendo essa inveja do outro, é porque isso ressoa em mim. É sinal que eu tenho isso aqui dentro. Então, é muito mais fácil eu projetar isso que eu não consigo lidar no outro do que eu assumir que eu tenho isso em mim. E aí, buscar em mim os momentos em que eu senti isso, assumir que eu senti, porque nós somos seres humanos. Sim. Nós temos todos os tipos de sentimentos dentro de nós, né? Antigamente a gente não podia chorar. Chorar era um sinal de fraqueza. Engole esse choro. Mas tá chorando por quê? Né? Então, muita coisa foi reprimida. E aí, para onde vão os sentimentos reprimidos? Para onde vão as palavras não ditas? Aí o corpo fala, né? Grita. Você sabe que você está me lembrando uma coisa que eu, durante muitos anos, eu tive muita dificuldade de chorar. Porque para mim, Daniela, por acerca da minha história de vida, provavelmente, chorar para mim era um ato de fraqueza, de fracasso. Então eu não chorava. Fui aprender a chorar em terapia já aos 26 anos. Mas até então não me permitia chorar. Chorar para mim era algo que me denigria, né? Eu, Daniela, achava aquilo inconcebível. Hoje choro, não choro, mas quando eu choro é de raiva, geralmente, que eu choro, né? De raiva. De mim mesma ou, de repente, de uma situação. E aí eu coloco para fora no sentido de extravasar. Isso aconteceu recentemente, inclusive. E aí eu fui meditar porque estava demais da conta. Falei, eu tô me aguentando, vamos meditar. E aí passou. Mas é o que você está falando.
Para mim, durante muitos anos, não é que meus pais falavam, não chora, não era isso. Para mim, Daniela, era um ato de fraqueza. E eu não podia ser fraca, né? Pelo contrário, eu tinha que ter ali a minha fortaleza. E isso durante muito tempo me prejudicou. Hoje eu sei que me prejudicou, né? Então acho que é. E também, obviamente, o lado oposto também é verdade. A gente não consegue as coisas no choro, Também no excesso no do choro, excesso do né? choro, Sim, exatamente, né? sim. Ok, chorar faz parte, chora ali, deságua, né? Limpa aquilo, mas respira e vamos em frente, né? Isso, Porque só o choro não vai fazer ninguém ter piedade de você. isso. Que a ideia não é a gente se colocar num papel de vítima das circunstâncias, Isso. né? É conseguir liberar essa frustração, essa dor, seja lá o Essa que energia tiver, aí que tá né? te Na incomodando forma de choro, põe isso pra fora, solta, e vamos em levanta a frente. cabeça e vambora, Vambora. né? Aí vamos olhar, vamos ver como é que a gente vai seguir o nosso caminho, Isso. Isso. né? Às vezes tem que ser na força do ódio, Tem que né? ser na força do ódio. Às vezes é na força do ódio. Mas vai. Tem que ser. Exato, alguma coisa que impulsione, né? Porque também a gente tem uma questão com a raiva, né? Que a raiva também sempre foi muito reprimida, Isso, é verdade, Laura. né? Tanto o Isso. choro quanto a raiva. Sempre foram, assim, emoções, assim, de que assim, ah, mas você também não pode falar, você não pode extravasar, você não pode pôr isso pra fora. E aí a gente também Segurou. segurou. E aí a gente vira uma bomba relógio, né? Então, assim, tem hora que eu falo até para os pacientes, fala assim, você quer fazer faz um tempo de boxe? Você não consegue pôr isso pra fora? Vai lá dar umas porradas. Busca alguma coisa em que você consiga extravasar Essa essa energia. energia. Porque senão você vai se destruir, Uhum. né? Então, assim, busque uma forma de colocar isso pra fora. Ah, tá com raiva, tá na sua casa? Pega uma almofada, um travesseiro, dá umas porradas, sabe? Põe isso pra fora. Fala o que precisa ser falado. Aliviou? Respira. E aí a gente conversa, Uhum. sabe? Então, assim, também não adianta ficar engolindo a raiva, Sim, porque vai ser um sim. veneno Exato. para o próprio organismo. Uma pergunta para você. Duas. Vamos lá. A primeira, eu comecei a perceber isso. Não sei se você concorda ou não. São de grandes perguntas que vêm as grandes respostas? É fazer a pergunta certa? Em geral, sim. E por que sempre a gente quer a resposta certa e não fazer a pergunta certa? Porque às vezes a gente não sabe a pergunta que a gente tem que fazer. Eu não sei o que eu quero. Muitas vezes a gente não sabe perguntar, Dani. Que era muito que a gente estava conversando hoje de manhã sobre, assim, o cotidiano, as coisas do dia a dia a gente já sabe. Uhum. Mas às vezes a gente não consegue ir além disso. Isso. E para eu ir além disso, eu preciso questionar mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso buscar mais para eu ter determinadas perguntas. E a partir daí formular as respostas. Exato. E a outra? Você falou, o corpo fala. Uhum. O corpo grita. Como? De que forma? Explique. Eu já sei como que o meu grita. Olha, Dani, uma dor é o corpo falando com você. Se ela é recorrente, é ele gritando com você. Preste atenção, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal do que aconteceu comigo Diga. com relação à Casa das Rosas. Hum, O... Quando o Miguel nasceu, eu precisei me afastar, uhum, né, um tempo. E sendo profissional autônomo, se eu não trabalho, logo eu não ganho. sim. E fica naquela coisa, né? E agora eu volto, não volto, eu volto cedo trabalhar, o que que eu faço, né? Eu entrei nesse looping mental. Uhum, Só que quando eu ganhei bebê, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. Aí ela certo. ficou me ajudando, me dando todo um amparo. Ele é o meu pai, na casa dos meus pais, né? E eu fiquei lá uns 45 dias. Passou esse período, eu tava melhor, me recuperei bem da cirurgia e tal. Voltei pra casa. Quando fazia um tempo que eu tava em casa, eu falei, comecei a refletir, falei para meus pais, falei, gente, eu acho que eu vou fechar a Casa das Rosas. Hum, Ah, eu vou fechar porque não tá fazendo sentido, eu não tô querendo voltar já, eu tenho um monte de conta para pagar, tal.
Eu falei, você tá certa, né? Porque é muita coisa, você vai ficar nessa pilha e tal. Comuniquei os terapeutas. Uhum. Pessoal, então, eu tô pensei seriamente, eu vou fechar a Casa das Rosas, agradeço vocês, não sei o quê, lá, 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 lá. Tá. Beleza. Uns dias depois, eu tinha consulta com a minha obstetra. Minha mãe estava com o Miguel brincando lá na sala. Ela falou assim, Laura, pega o carrinho dele pra gente levar, que eu moro no sobrado, né? Tava no andar de cima. Pega o carrinho pra gente ir. Bom, eu lá descendo com o carrinho, nos últimos degraus. Voou eu e carrinho. Eu não sei nem o que aconteceu. A hora que eu fui pôr meu pé no chão, eu não conseguia pôr o pé esquerdo no chão. Uma dor, Dani, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor absurda, absurda. Eu falei, minha nossa senhora, o que aconteceu, né? Uhum. Aí, ao invés de ir pro obstetra, precisei Foi cancelar, fui pro pro hospital, hospital. né? Ai, o Miguel com 2 meses e eu indo pro hospital. Pois bem, teve uma fratura no dedão esquerdo. Tive que enfaixar o pé, engessar, fazer todo aquele furdúncio Uhum. com um recém-nascido, De 2 de meses. 2 meses. Eu fiquei revoltadíssima, Dani. Eu fiquei extremamente revoltada. Sabe aquele momento que você xinga Deus, o mundo, que você fica enlouquecida? Uhum. Era eu. Porque ainda eu tive que voltar para casa dos meus pais para poder ter um auxílio, né? Porque como meu marido ele trabalha muito, né, acaba ficando muito tempo fora de casa, eu falei, cara, que respaldo que eu vou ter como Uhum. bebê, né? E o pé é E o pé quebrado. quebrado. Pois voltei para casa dos meus pais, E aquilo já estava te. enlouquecida, Hum. doida. Eu não acreditava. Aí tive o meu momento de revolta, né? Botei tudo Sim, pra fora que pra eu tava querendo fora. falar, blá, blá, blá. E foi passando. Até o dia que eu respirei e falei assim, ok, Entendi. entendi. Né? Aconteceu, não tenho como voltar e agora eu Uhum. tenho que lidar com isso, não Sim, tenho? é. Tá. Só me façam entender o porquê que isso aconteceu. Me tragam Me as traga uma respostas. luz, pelo Me amor, tragam as respostas. me faça entender. Universo, fala comigo. Exato. Respirei, deixei. Até que um dia vem aquele plim, sabe? Não feche a Casa das Rosas. Hum. Eu falei, oi? Como assim? Confia. Ah. Veio muito forte assim, confia. Não fecha a Casa das Rosas. Aí foi outro turbilhão, né? Mas e agora, como é que eu vou fazer? Eu tô afastada, não tô aqui, lá, 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 lá. Já começou o turbilhão de novo. Uhum. Terapeutas, pessoal, não vou fechar a Casa das Rosas. Porque eu me perguntava, por que que eu fui parada? Logo agora. A minha pergunta, eu acho que eu fiz a pergunta certa. Por que Porque que eu fui fui parada? parada. Porque eu tava com o pé imobilizado. O pé é o Sim, quê? O pé é movimento. sim. Eu falei assim, por que que eu tô impedida de me movimentar? O que que eu ia fazer que a galera me parou? Hum. Fechar a Casa das Rosas. Eu falei assim, então tá bom. E deu certo. Graças a Deus. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, aí é assim, né, Laura? Porque são coisas que, de novo, a gente volta na sincronicidade das coisas, de que tudo está conectado, tudo tem o porquê das coisas. Nós falávamos sobre isso um pouco mais cedo também, porque, para quem não sabe, a Laura está passando o dia comigo hoje aqui. Estou tendo essa alegria, essa felicidade aqui. E essa sincronicidade, o porquê das coisas, de que tudo tem uma resposta, basta nós fazermos as perguntas certas, nós vamos encontrar as respostas. E, por outro lado, eu falei isso hoje com um participante do Aurora mais cedo. É uma frase que eu ouvi do Patrick Santos, que ele falou, me esquece o nome do profissional que ele entrevistou no podcast dele, 45 do Primeiro Tempo, que é um velejador, né? Que ele entrevista outros velejadores pelo mundo. De que nós insistimos em tornar nossa vida um transatlântico. E o transatlântico, ele é difícil de manobrar. Não é qualquer lugar que você vai parar o transatlântico, não é uma manobra que você consegue, né? É uma coisa bem complexa. Mas nós insistimos em ter um transatlântico na vida. Sendo que o caminho
mais correto, e a gente percebe isso lá na frente só, que o ideal não é o transatlântico, é o veleiro. Que também me leva para onde eu quiser, só com menos coisas e mais fácil de fazer manobras. Mas só que a gente vai entender isso quando? Lá na frente, quando a gente fez todas as perguntas. Quando a gente olhou para dentro, fez a nossa lição de casa de autoconhecimento. E aí você começa a perceber que eu não preciso do transatlântico. Eu posso ter o veleiro. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos tempo para perceber isso. E eu já comecei a perceber agora que eu preciso ter o veleiro. Que a qualquer momento eu posso manobrar. O transatlântico não. Faz sentido, Laura? É isso total, Dani. Porque também às vezes a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos, que é: que sonho nós estamos sonhando? Hum. Porque às vezes a gente acaba entrando, né, num transatlântico. Por quê? Porque a gente quer chegar num lugar em que não necessariamente nós gostaríamos de ir. A gente acaba pegando tanta coisa de tanta gente, né, Que não são seus sonhos, que não são os talvez. nossos sonhos. Né? Então, assim, de fato, aonde eu quero chegar é uma vontade minha ou isso foi dito por alguém? Como agora há pouco a gente falou, quantas pessoas não vão fazer uma faculdade de medicina, de advocacia, né, de Uhum, direito, uhum. porque a família toda é advogado, por exemplo. Né? Então, assim, a pessoa de fato está sonhando o sonho dela. Né? Então, esse também é um dos fatores que nos faz pegar o meio de transporte errado para chegar onde a gente teria que chegar. É mais lento, é mais pesado, é mais árduo. Uhum. Né? E quando em alguns momentos da nossa vida a gente consegue trazer os gritos de liberdade, Porque exige coragem, muita muita coragem. coragem, né? Quando a gente consegue dar esses gritos e consegue se libertar, e a gente passa a entender, fala assim, cara, mas por que que eu tava carregando tanta coisa que não é minha? Uhum. Pra que tudo isso? Onde vai me levar, né? Aonde vai me levar? Eu poderia ter percorrido, às vezes, uma distância muito maior se eu tivesse num veleiro, seguindo Exato, os meus sonhos, exato. né? As minhas vontades. Exatamente isso. Querida, conversa boa tá quase Oxi! acabando. Eu queria te perguntar o seguinte, partindo já para as considerações finais, alguma coisa que você queria deixar registrado aqui que eu não perguntei, mas que você queria falar, ou algo que você sente que você quer compartilhar comigo, com as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo agora, ou que vão ver depois, talvez? Olha, Dani, me vem muito uma palavra que veio agora nesse final, no nosso bate-papo, que é a palavra coragem. Hum. Mudar é um ato de coragem. Porque para a gente mudar, muitas vezes a gente vai ter que desconstruir. E o que que a gente vai desconstruir? Muito daquilo que foi construído em nós por outras pessoas, em especial nossos pais. Então, a desconstrução é um ato de coragem. Né? É por isso que as pessoas têm tanto medo de fazer, por exemplo, uma terapia. Entrar numa jornada de autoconhecimento. Porque é um ato de coragem. Então, é muito fácil. A pessoa pergunta assim, quando que eu tenho que fazer terapia? Aham. Quando você sente que tem algo na sua vida que não está bem. Você sente que o que você está fazendo está te trazendo pelo menos uma satisfação na sua vida? Que não seja somente a financeira? Aham. Né? Porque muitos acabam se prendendo, Só nisso. né, por aspectos financeiros. Né? Então, assim, tenha coragem de mudar, tenha coragem de fazer diferente. Né? Você vai ser amado da mesma forma. Você vai pertencer da mesma forma. Né? Porque um dos grandes medos que a gente tem é não pertencer mais, Uhum. fazendo diferente. Né? Porque o pertencimento ele é muito intrínseco às necessidades, né, do ser humano. Mas calma, que vai dar certo. Só que tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Muita coragem. Muita persistência. Porque não é fácil, não é simples, é muito desafiador.
Demais, Laura. Demais, Dani. Demais. Sinto-me corajosa agora, né? Sim, sim. O que é mais fácil? Fazer o que sempre foi feito ou fazer diferente? Fazer o que sempre foi feito. Exato. Sempre foi assim. Não que de ouve, mas sempre foi assim. Gabriela. Né? E aí você entra naquela zona de conforto. Sim. Pra que eu vou mudar? Muitas vezes a pessoa está numa bela de uma zona de desconforto, Uhum. uma bela negligência, Exato. negligenciando a si mesmo, mas é uma escolha. Uma escolha. É uma escolha. Querida, eu estou assim, tão entusiasmada, tão feliz pela, pela sua vida, pela mulher que você se tornou, pela mãe que você é, pela profissional que você se tornou. Eu fico muito feliz, grata de ter participado de um período da sua vida, você estar de volta na minha vida. Então, muitíssimo obrigada. Essa conversa acho que foi interessantíssima, não só para mim, mas para todos que vão nos assistir também. Aí, Dani, para mim, que nem eu te falei, é uma grande honra, né? Eu agradeço demais essa oportunidade, né? Eu agradeço muito a gente ter se encontrado e se reencontrado tantas vezes nessa vida. E muito obrigada mesmo. Né? Espero que pelo menos um pouco do que a gente tenha conversado faça sentido para as pessoas e as encoraje a fazer diferente, a buscar o seu caminho, sua trilha, né? O seu lugar no mundo, porque que nem eu falei aquela hora, a gente precisa que as pessoas façam as coisas. Exato. Um precisa do outro. Então, quanto mais as pessoas estiverem fazendo aquilo que elas devem fazer, é bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para você, é bom para ele, é bom para o planeta, é bom para o todo. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, façam. Busquem. Busquem. Né? Dói, mas faz parte do processo. São desafios da vida. E seja que período for, né, Laura? Eu já estou maduro para isso. Não importa. Não né? importa. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Mas lembre-se que não fazer uma escolha também é uma escolha. Também é uma escolha. Né? E a gente dá algumas sentenças que a gente pode depois tirar da nossa vida, de acordo com as nossas vontades e motivações pessoais. Dá tempo. Ótimo. Ai, tão feliz, muitíssimo obrigada. Vamos fazer um brinde? Com certeza. Saúde. Saúde. Para todos. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada e que venham muitos mais. Muito mais. Gente, obrigada. Até o próximo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.